preciosos. E de forma que a gente pode expressar nossa adoração, pode expressar livremente nosso louvor. Isso é muito precioso. Não sei se você já teve um lugar, você teve vontade de levantar as mãos, mas você se sentiu tão constrangido, porque se você levantar, meu Deus do céu, parece que todo mundo olha. E aqui a gente tem essa liberdade. É claro que a gente tem um entendimento, que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, e a gente entende que o fato também só da gente levantar as mãos não significa que a gente está adorando. Isso é importante, né? A gente entender isso. Mas é bom quando a gente pode expressar a nossa adoração. Se o teu coração está inclinado em primeiro lugar, você tem consciência de que você está levantando as mãos, não só como aeróbica, mas realmente é adoração, porque a palavra diz levantar e erguer as mãos para o santuário, bendizer o Senhor, bater palmas pelos seus povos. A palavra diz isso, a gente tem essa consciência de que nós podemos louvar a Deus assim. A pastoraninha estava falando das pessoas que estão no carnaval. Eu soube, não sei se é verdade, mas eu vi uma reportagem de uma pessoa séria, uma fonte confiável, dizendo que o enredo, se eu não me engano, da Escola de Samba Salgueiro, este ano, iria mostrar várias cenas bíblicas distorcendo todas elas. Por exemplo, eles iam ter um carro alegórico do Éden, onde neste carro alegórico tudo seria permitido. Todo tipo de coisa. Porque Deus não disse daquela árvore do conhecimento do animal, você não vai comer. Não é? Então, eles vão distorcer isso. E mostrar que tudo é possível, tudo é permitido, nada é proibido. E muitas outras cenas bíblicas que eles vão distorcer. A palavra que a irmã usou ontem foi a irmã usou para descaracterizar, não, desconstruir. Eles querem desconstruir toda ideia, todo conceito bíblico. Eles querem desfazer com Deus. Então veja, né? Mas a gente sabe que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Que o homem plantar ele vai colher, né? Então que Deus chama de ter misericórdia. Feche seus olhos um pouco. A pastora ontem falou, né? Que nós prepararmos o nosso coração para a adoração. É verdade, é importante, é necessário. Coloque sua vida agora diante do Senhor. Se há alguma coisa que te impede, algum pecado, alguma coisa que está dentro da sua mente, algum sentimento que está lhe impedindo agora, não necessariamente o pecado, mas um sentimento que está lhe impedindo de adorar, de abrir seu coração, de relaxar, de entregar realmente toda a sua ansiedade ao Senhor e adorar em espírito e em verdade. Coloque dentro dele nessa hora, em nome de Jesus. Só ouça enquanto você ouve, não colocará a sua vida diante do Senhor.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, papais, a gente está falando de família e tal. É extremamente importante que vocês estimulem os filhos de vocês a música desde o ventre. É provado cientificamente que a criança no ventre ela ouve. Por isso que depois ela reconhece a voz do pai, reconhece a voz facilmente da mãe, porque ela já ouve desde o ventre materno. E Soraya, que já me conhece muito bem, amiga da gente, ela já cantou aqui? Já cantou. Pois é. Então, Soraya, ela teve uma experiência lindíssima, porque ela passou 2 anos fazendo solo de Maria na cantata Celebração da Vida, que depois a gente passou a fazer o solo, eu passei a fazer o solo, depois a gente corrigiu. E ela passou 2 anos fazendo esse solo. É um canto de Maria, é uma canção lindíssima. Então, só que ela passou durante esses 2 anos, ela engravidou. E ela passou os 9 meses cantando no coral. E cantando o solo de Maria. Ela teve o bebê, o menino cresceu. Quando ele estava com 2 anos, preste atenção, com 2 anos de idade, veja que experiência. Eu chorei quando ela me contou isso, porque é muito emocionante. Quando a criança estava com 2 anos de idade, 2 anos depois, ela já não cantava, não estava mais cantando. Ela entrou um dia na presbiteriana e o conjunto estava ensaiando, por coincidência, a cantar a Celebração da Vida, porque ia ter uma apresentação. E uma das meninas, que eu não sei se era a Marilene, que também fez o solo, estava cantando exatamente na hora que ela entrou, com o Igor, com 2 aninhos. Marilene estava cantando o solo de O Canto de Maria. E simplesmente, sem que ninguém dissesse nada, quando ela entrou com o Igor, com 2 aninhos, que ele começou a entrar na igreja, ele começou a ouvir a música, ele olhou para ela e disse: lembra, mamãe? Gente, é muito emocionante. Ninguém falou nada, ela não disse nada, ela nem disse que cantava. Olhou para ela e disse: lembra, mamãe? Meus queridos, isso é muito especial. Então invista exatamente com brinquedos. Você começa com brinquedinhos, vai fazer um barulho dentro de casa, mas deixa fazer, vai tocar a bomba nas panelas, nos pratos, sei lá onde for. Flauta, estimula, né, para essas crianças aprender o ritmo, né, e se tornando adultos que possam louvar a Deus. Depois você vê com instrumentos, esses instrumentos já são instrumentinhos de verdade, já dá para tocar isso, né? Davi estava tocando e eu estava observando aqui, vocês estavam cantando, ele estava no ritmo certinho, a mãozinha dele aqui, ó, no ritmo certinho. Então, por quê? Porque é um estímulo muito grande para a música. Eu costumo dizer, meus irmãos, como eu disse para vocês ontem, nós somos 8 filhos. Papai, nós só éramos muito pobres. Papai e mamãe não tinham dinheiro para dar presente para os 8. Se comprasse para um, tinha que comprar para 8. Então a gente cresceu sem ter brinquedo. Mas eu lembro que na minha casa tinham de 3 a 4 violões. Quando a gente chegava no quarto tinha um, na sala tinha outro. O papai tocava muito bem, divinamente violão clássico. Mas meu pai nunca pegou no violão para ensinar para a gente. Mas a gente tem o DNA dele, né? Da música. E aí, ninguém nunca me ensinou violão e ninguém nunca ensinou violão a nenhum dos meus irmãos. Eu nunca tive aula de violão. Então, de que? Como foi? A gente foi olhando os outros e a minha mãe dizia que eu, com 4 anos de idade, eu não lembro, Deus, claro que não. Mamãe disse que eu sentava na cadeira, eu pequeno demais, as pernas ficavam assim no sofá. Eu deitava o violão assim nas minhas pernas, porque eu fazia assim, que minha mão passava aqui. Dobrava o violão assim e eu ficava. Não tocava nada. Minha mãe ia lá, brava. Vá, 50 no seu quarto, vá dormir. 50 da manhã, vá dormir. Eu disputava lá na cama. Como eu escutava meia hora, só escutava. Entendeu? Quer dizer, já estava ali. Oh, queridos, Deus é o doador, Deus é o criador da música. É lindo. A Bíblia diz em Jó que ele inspira canções na madrugada. Então, Deus é maravilhoso. E a gente nasceu com um canto que a gente aprendeu, que eu amei, e nós vamos cantar agora de adorar. Vamos?
pode lembrar que Deus pintou a minha vida. Eu não sou obra do acaso, eu não sou. Deus me planejou com riqueza de verdades. Aleluia. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desvendou a clara lua, misturando o que era bom. O maior que todo mundo está pintando a minha história. Ele é o Criador, a cruz do Salvador. O maior que todo mundo está pintando a minha história. Essa obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Você acha que ele terminou de pintar? Você acha que ele terminou de pintar a sua vida? Você acha que ela terminou aqui? Não chegou no ponto final ainda. Aleluia! Aleluia! Por mais erros que você possa ter cometido até aqui, ele não terminou de escrever ainda. Em nome de Jesus, o importante não é como você começa, é como você termina. Terminar com ele, se reconciliando, se consertando, deixando que ele escreva coisas lindíssimas nas nossas vidas. Em nós e por nós, em nome de Jesus. Vamos cantar isso? Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, fez o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Quem escolheu os tons? Quem a noite escura desenhou a lua, misturando o que era bom. O maior que todo mundo, aleluia! A minha história. Ele é o Criador, a cruz do Salvador. O maior que todo mundo está pintando a minha história. Ele acertou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Amém? Tem a ver com essa que a gente acabou de cantar, né? Ele é o maior que todo mundo. Está pintando a nossa história. A história bonita. Deus não criou história de terror para nenhum de nós. Deus criou a gente com propósitos lindos. E nada melhor do que a gente dedicar a voz, os dons e os talentos que Ele nos tem dado para Ele. Amém? Conhece essa música? Não é, Senhor. Gente, gravem, está sendo gravado, né? Para vocês cantarem aqui na igreja. Olha que letra linda. Eu queria
pastoreava, suava, cantava, estava na adoração, tocava, sem TV, sem plateia, sem coisa. Aí um dia Deus disse: Larissa, abra a casa de Jessé, porque eu vou ungir o próximo rei de Israel desde os filhos dele. E veio o primeiro guerreiro, e veio o segundo guerreiro maior que ele, e veio o terceiro, que era isso, que era aquilo, um monte de coisa que todo mundo via e achava e nada. Aí Deus deu uma oportunidade, porque Davi foi chamado quando ele não estava nem atrás de palco, nem de púlpito. E hoje o Senhor deu uma oportunidade para a nossa amada, que fica ali escondidinha. Ele disse que ela tem uma palavra para entregar para a gente sobre pais e filhos. Então, aproveita a sua oportunidade. É agora. Nós temos que estar pronto toda hora. Aqui não tem isso não. Aqui o fogo é grande. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade. Você pode. É sempre bom voltar a essa casa e a gente tem um carinho muito grande com vocês. Depois de todo esse período, né, de pandemia, hoje a pastora, ela me desafiou a fazer uma pequena meditação, porque depois a gente vai ouvir o mestre. Aliás, a nossa querida Francisca Flávia Francisca. É Francisca. É Francisca. A gente tem muito que aprender ainda nessa tarde, né? Bom, nós temos ouvido nesse período que a gente está aqui que nós somos criados para vivermos para a glória de Deus. A gente tem cantado isso de N formas, expressão de louvor. Mas como é que isso é possível, né? Viver para a glória de Deus? O povo de Israel foi chamado para um serviço, adorar a Deus. Eles sabiam disso, assim como nós também sabemos, né, que nascemos para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, enquanto aqui estivermos. E na eternidade aí é que a gente vai adorar ainda mais, né? E o modo como a próxima geração será abençoada, essa geração de Davi, da Safira, da Sara e outros, né, dos bebezinhos. Essa geração, ela vai ser abençoada por meio de tudo aquilo que eles ouviram de nós. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, como já foi falado aqui, por meio dos nossos irmãos. E depois do povo caminhar cerca de 40 anos pelo deserto, eles escutaram novamente a lei, os ensinos de Deus, porque aquela cidade que eles iriam entrar, teriam ímpios de toda sorte, né? E eles precisavam estar preparados. E assim nós também precisamos estar preparados. Nós vamos pegar o texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9. E eu vou ler aqui na minha versão revista e atualizada. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus e te ensinassem, para que cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordenei, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás com um sinal na tua mão, e te serão por frontal nos olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos nessa tarde, te agradecemos porque estamos aqui para louvarmos o teu nome, para aprendermos daquilo que o Senhor tem para nós, e que o Senhor fale por meio da tua palavra, Senhor, que a minha boca seja apenas um instrumento para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, aquela pequena introdução que eu fiz sobre o povo de Israel, peregrinando, pelo deserto, e eles precisavam estar preparados porque eles iriam enfrentar um povo ímpio, como temos enfrentado também nessa nossa geração. Mas o que tem a ver essa história com a nossa realidade, né? Eu coloquei alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com vocês. E Deuteronômio, voltamos só um pouquinho no 4 e no verso 1, diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Deus ele não nos dá nada, algo que não seja atingido, que a gente não consiga alcançar, né? A lei, ela foi dada por Deus para ser ensinada, cumprida, obedecida, né? Aprendida. Esse texto que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, ele diz que o fim da lei é a obediência. De tudo isso que Deus colocou para nós, é para que nós obedecêssemos. Como é que a gente sabe que está obedecendo ao Senhor? Permita-me compartilhar um rápido testemunho. Em 2019, antes da gente vir ao retiro aqui, eu tenho um apartamento. Eu morei em Brasília há quase 30 anos, então eu sempre fiz missões com meus recursos. Eu tenho um chamado missionário desde os meus 12 anos. Eu ia ser freira, e com 13 anos o Senhor me alcançou, e aos 17 anos Ele confirmou aquele chamado na minha vida. Mas me preparei, fui ao seminário e tudo, mas quando eu pensei que eu ia ser tradutora da Bíblia para os povos de língua ágrafa, eu me especializei nisso também, ali na Missão Além, mas eu tive esse esquistossomose e eu não pude entrar naquelas áreas vulneráveis, né? E o meu coordenador falou: Suzana, não é uma área que seria viável para você. E eu falei: o que eu vou fazer agora, né? Então Deus foi abrindo oportunidades em empresas, e aí Ele foi me usando ali por onde eu trabalhei. E por fim eu fui corretora de imóveis. Era tudo que eu não queria, era ser corretora de imóveis, mas Ele tinha propósito na minha vida. Eu consegui comprar um apartamento de um quarto. E em 2013 aconteceu um acidente de socorro e eu vim socorrer socorro, e até hoje eu estou aqui, né? Então o meu plano de saúde, sabe o que eu pago meu plano de saúde. Aí o apartamento ficou 9 meses desocupado, né? Mas o Senhor supriu todas as necessidades. Eu pagava o condomínio, água e luz lá, não me pergunto como, eu só sei que todo mês estava lá na minha conta. E Socorro falou: ô Suzana, será que Deus não está querendo que tu volte para o Brasil? Quem sabe, né? Não é para tu voltar, porque 9 meses apartamento desocupado. Aí eu falei: então quem sabe? Aí eu ganhei uma passagem só de ida. Aí eu falei: ó, o negócio está começando a se caminhar, né? Mas eu orei, eu falei: Senhor, eu só quero obedecer, eu só quero fazer o que o Senhor quiser. Se for para voltar, eu volto. Se for para ficar, eu fico. E eu fui. Eu cheguei numa quarta-feira, e quando foi na sexta-feira, eu liguei para a imobiliária que eu ia lá para o apartamento. Ou eu ia alugar, eu mesmo alugar, né? Ou eu ia ficar para morar. Eu já fui de mala e cuia, né? E quando eu liguei, não deu 10 minutos, a imobiliária me ligou novamente e falou: ó, tem uma pessoa interessada, tu não quer esperar até a segunda-feira para ver se aluga, né? Eu falei: já esperei 9 meses, eu espero no final de semana.
E na segunda-feira, quando eles me ligaram, então eles disseram que tem um cliente, um inquilino interessado, mas que só assinaria se fosse por 3 anos. É uma resposta melhor do que essa. Eu penso que Deus olhou assim para mim e falou, coitada, volta, né? E, então, uma das formas da gente saber se realmente a gente está obedecendo ao Senhor, é ao Senhor, né? Não provando o Senhor, mas peça que Ele lhe mostre sinais se realmente você está obedecendo, né? Então, Ele não nos dá nada que a gente não possa alcançar. Se Ele nos colocou aqui, se Ele colocou você, Flávia, Francisca, em sua casa, é porque Ele quer lhe usar ali, né, com os seus filhos. Então, voltando, né, para o texto, essa lei foi colocada para que a gente pudesse ser instruídos, né, aprendendo, ensinando e cumprindo todos esses princípios que o Senhor nos deu. E no verso 2, ele diz, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordenei, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, o segundo ponto é que Deus nos deixou instruídos a temermos ao Senhor. Eu tinha uma ideia muito errada sobre temer a Deus. Eu acho que era ter medo dele, né? Como se ele fosse aquele, né, que ia me castigar e tudo mais. Mas depois que a gente vai conhecendo ao Senhor, a gente entende que temer ao Senhor é respeitar, é reverenciar, né? É olhar para o Senhor e reconhecer a grandeza dele e a majestade que ele é, que nós não somos quase praticamente nada diante daquilo que ele é. Uma vez eu olhei uma ilustração, eu ouvi uma ilustração que me chamou muita atenção. Quando eu estou distante daquele portão, eu estou quase do tamanho dele, mas quando eu vou me aproximando, ele vai crescendo, né? O muro vai aumentando. E nessa ilustração, ele dizia que quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vai vendo o tanto que ele é grande. Quando a gente se distancia de Deus, a gente acha que ele não está dando conta, né, do recado. Mas o Senhor, através da lei, né, ele nos deixou esse temor, para que a gente temesse ao Senhor e gerar temor também naqueles que estão ao nosso redor, através do ensino. Pais e mães orientando seus filhos a temerem ao Senhor, para que quando eles cresçam, eles possam ensinar aos outros, né? E como eu falei no início, essa geração, nós somos responsáveis por essa geração, porque o futuro delas, a responsabilidade é nossa, de instruí-los, né, na palavra, como já foi falado ontem também. Nos 10 mandamentos, nós vemos 4 mandamentos do nosso relacionamento da gente com Deus. Os 4 primeiros mandamentos é vertical, entre nós e Deus, e os 6 é entre nós e nós, né? O nosso próximo. Então, até nisso, Deus teve um cuidado. Por isso que depois resumiu em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E depois, Deus aplica essa instrução para nos abençoar. A lei, ela é maldição para quem não crê. Para os incrédulos, os ímpios, ela é maldição, porque eles serão julgados por suas transgressões. Mas para os filhos de Deus, ela é perfeita. No Salmo 19, no verso 7, nós podemos confirmar isso. Na primeira parte do versículo, onde diz que a lei do Senhor é perfeita. Então, o objeto dessa lei é para que a gente se deleite, né? Para que a gente seja abençoado e abençoe aqueles que estiverem conosco. Como é que a gente pode praticar esse ensino? Ontem a irmã falou à noite sobre inculcar, né, nos filhos a palavra. O que seria inculcar? Aqui nós temos mestres do hebraico, né? Mas dentre outras definições, inculcar seria imprimir no coração dos filhos. Lá eu peguei o significado, era como se fosse afiando uma espada e para que penetrasse, né? E eu fico imaginando que até lá dentro, onde só Deus tem acesso, né? Então, para que eles possam repetir isso para outros, e inculcar é imprimir de forma insistente,
é você todo dia, como a irmã falou ontem, né? O seu lar é o seu púlpito. Eu gosto dessa expressão. A Socorro Deles, ela gosta de usar essa expressão. Por exemplo, se tem algum mecânico, o teu lar é a tua oficina, né? O teu lar é o banco, o seu lar é a cooperativa, o seu púlpito é a cooperativa. O seu púlpito, Francisco, e as demais mães, é o seu lar. É ali que você vai instruir. E muitos pais têm confundido isso e colocam para que a igreja dê um jeito no menino, né? Então, leva ali para a escola dominical, como que diz, vê se dá um jeito aí, porque, né, a gente não está dando conta. Mas não é assim. Tudo começa no lar. A igreja é a reunião das famílias, né? Quando tem uma família que está desestruturada, o povo sofre, não é isso? E em casa vocês têm esse papel. Eu não sou mãe também, provavelmente não serei mais, né? Eu vou fazer 58 anos. Mas eu tenho muitos filhos espirituais. E sempre que eu tive a oportunidade, eu morei com essa minha tia em Brasília, e ela teve 3 filhos, e eu pude inculcar na cabeça deles, levá-los, né? Graças a Deus, hoje tem um que é pai de gêmeas, e está indo, a esposa está indo com ele à igreja, ele está estudando a palavra. Então eu sei que, inclusive ele testemunhou isso para mim, né? Para honra e glória do Senhor, eu sei que o trabalho não foi em vão, valeu a pena, né? Todas as vezes que a gente tentou passar cânticos, tem a minha prima, que é a irmã desse, ela queria que eu cantasse a música que eu cantei quando ela era criança para o filho dela hoje, né? Quando eu ia dar o banho lá, o sabão lava o seu rostinho, lava o seu pezinho. Quer dizer, uma música tão simples, mas que ficou com princípio, e ela nunca esqueceu. As crianças não esquecem. Jamais elas esquecem. São experiências, como já foram colocadas aqui, a experiência de oração do Gabriel. Gabriel, ele nunca vai esquecer, né? Talvez ele não lembre assim, com a memória da idade, mas aquele princípio que foi passado, ele sempre vai lembrar. Vale a pena, né? Inculcar nos filhos. Vemos também que o Evangelho ele deve ser de forma integral. Veja o que o versículo 8 diz. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Quando a irmã falou ontem de colocar os papeizinhos, né, é bom e é correto, né, para que você traga a sua memória. Mas não é simplesmente colocar aqueles versículos, seja lá no papelzinho, nos quadros, mas é ter o valor dessa mensagem dentro do coração e dentro da comunidade, da vizinhança, né? Porque, infelizmente, a gente escuta isso. Para ser crente igual a fulano, eu prefiro nem ser. Né? Mas quando nós temos esse valor no nosso coração, aquele valor vem para o nosso coração e passa para outro de casa, as pessoas sabem que ali tem pessoas diferentes, né? Que seguem realmente os ensinamentos. Nós podemos começar hoje, a gente já ouviu isso de N formas, mas se tem um princípio que a gente jamais deve esquecer: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Eu tive uns pais que eles não foram evangélicos, né, no início. Depois a minha mãe, graças a Deus, entregou a vida dela para Jesus, enfim. Mas aquilo que eles tentaram passar para a gente de princípio, né, ficou. E uma coisa que eu sempre procurei foi honrá-los. Muitas das vezes eu ia à missa com minha mãe, porque nenhum dos católicos em casa iam à missa com ela. Então eu vinha de férias de Brasília, o que é que eu ia? O que eu fazia? Levava minha mãe para a missa. Depois da missa eu ia para a escola dominical na igreja, né? E ela foi vendo aquilo, né? Então foi aquele trabalho de formiguinha, né? Até que um dia meu Deus me levou lá para o sertão e eu pude pregar na igreja, onde minha mãe cantava lá para Maria e tudo mais, né? A igreja católica, o padre era amigo do meu irmão e ele me deu essa oportunidade de eu ir ali. Mas foi um trabalhar assim, até que a gente alcançou, né? Os nossos pais, as nossas irmãs, ainda temos 3 que precisam ser alcançados. Mas vale a pena essa perseverança, né? Que essa lei, o Senhor Jesus, ele não veio acabar, abolir a lei, né? Ele veio cumprir. Claro que hoje os pecados da gente não pega o cordeiro e vai sacrificar o cordeiro, porque Jesus já foi o próprio cordeiro.
mas é um ensinamento que a gente precisa passar de geração para geração, os filhos dos filhos, como foi colocado aqui, né? E ensinando aos meninos a honrar o pai e a mãe, que hoje tem sido a coisa mais difícil. Eu vejo cenas assim que eu fico, meu Deus não me deixou ser mãe não, porque eu não sei o que eu faria. Ou eu seria muito boba ou muito carrasca. Mas o filho chegar para a mãe para pedir autorização, a mãe pedindo autorização se pode usar o celular, que é dela, que está com o filho, né? Filho, eu posso usar o celular? Né? Então a gente vê essas coisas hoje, né? É o mais comum. E não deve ser assim, naturalmente, né? Mas eu gostaria de destacar ainda Deuteronômio 4, 7, já nos encaminhando para o final. 2 princípios que a gente vai guardar aqui para a gente terminar essa meditação. Que nós devemos buscar ao Senhor com o nosso coração. Deuteronômio 4, 7 diz assim: pois que grande nação há que tenham deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então, não há outro, né? Além dele. Que na verdade os deuses aqui deve ser escrito em letra minúscula, como está aqui, e o Senhor em caixa alta, porque esse Deus ele está acima de todos, né? E o outro princípio, buscarmos ao Senhor em todo o tempo. Deuteronômio 4, 29 a 31 diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Amém? E eu gostaria que todos nós agora lêssemos Deuteronômio 10, os versos 12 e 13. Vamos ler juntos esse texto. Esse texto fala o que é que Deus requer de nós, né? Amém? Deuteronômio 10, de 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e ores e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então esse texto realmente ele resume, né? Para que a gente guarde esses mandamentos do Senhor, os estatutos, para que a gente viva bem, para que a gente tenha dias melhores, né? O fim dos dias já está se cumprindo, né? A volta do Senhor Jesus. Mas não é por isso que a gente não pode ter dias saudáveis. Nós podemos ter dias melhores, sim, se a gente perseverar, né? Combater o bom combate, guardar a nossa fé até a volta do Senhor Jesus, ou até que Ele nos chame, que Ele nos abençoe, que essa palavra nunca se aparte do nosso coração, né? E que Ele continue falando conosco nesses dias. Em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa tarde, glória a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Não vou usar a oportunidade, privilégio. Então, assim, tem sido muito bom, que bênção, né? Glória a Deus. Eu ficaria mais tempo ali só ouvindo, e é muito bom, eu sempre digo, é melhor estar sentado ouvindo, recebendo, né? Nos alimentando. Deus sabe, né, todas as coisas, Ele sabe trabalhar, né? E a palavra certamente ela entra, né, de forma estratégica, né, e de forma bem oportuna no nosso coração. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram. Eu vou me deter na realidade assim, vai ser mais em testemunho, vou estar trazendo uns versículos, né? Mas vou me centrar muito na parte de testemunho, porque são os capítulos paralelos ao que o Flávio colocou ontem. Mas eu acho a história do romance.
Então eu gostaria de pedir que vocês abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O tema dado para hoje foi esposas prósperas, famílias supridas. E nós vamos orar pedindo toda a direção do Senhor. Paizinho amado, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua instrução, Senhor. Continua, Senhor, falando nessa tarde. Usa-me, Pai, como instrumento em tuas santas mãos, Pai. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. E é verdade, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, faz como tu queres, enche esse lugar com a tua presença gloriosa, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós pensamos em prosperidade à luz da Bíblia, né, nós vamos ver que essa prosperidade ela está relacionada intrinsecamente a estar no centro da vontade de Deus, né? Lá em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não tem como pensarmos em sermos prósperos, né? Tem igrejas aí que falam sobre prosperidade, mas de uma forma equivocada, antibíblica, né? Se for para pensarmos em prosperidade da forma correta, tem que ser aquela, né, que decorre da nossa obediência à palavra de Deus, né? Então, Jesus tem que ser sempre o centro da nossa vida, né? A partir desse entendimento, dessa submissão ao Senhor, né? Tiago vai falar lá no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, quando a gente tem a vida ali em obediência, né, as outras coisas vão fluindo, né? Como já foi falado aqui. Então, para sermos prósperas como esposas, como mães, né, profissionais, o crente que conhece a palavra precisa entender, né, que tudo vai partir de uma vida no centro da vontade do Senhor, em obediência. E quando nós falamos, né, no papel da esposa, quando Deus criou a mulher, Ele criou com um propósito, né? Para que ela fosse uma auxiliadora. Então a mulher é uma parte necessária para completar o homem, né? Tem dinâmicas que a gente vê nos encontros de casais, mas que é verdade, né? Não sei quem é o sapato que como é? Flávio é o sapato que calça o pé Francisco, alguma coisa assim, né? Um é sempre um complemento do outro, né? Então, quando Deus cria a mulher, Ele cria com esse objetivo de que ela vá complementá-lo, né? De que ela vá ser, vá caminhar lado a lado ali com Ele em todas as circunstâncias. Na cerimônia de casamento, né, dito, né? Que estarão juntos ali em todo o tempo, né? Na saúde da doença, nas alegrias ali, nas tristezas, na abundância, na escassez, até que a morte os separe. Isso inclui tudo, né? Caso teve filhos, né? Vai passar por situações em que os filhos vão adoecer, os dois precisam estar juntos, né? Tem situações em que pais têm filhos com alguma deficiência e a primeira coisa, né, que acontece em alguns casos é o pai pular fora e deixar a mãe ali sozinha, né? Uma criança deficiente com alguma paralisia cerebral. Então, tem que estar junto em todo o tempo. Quando o Flávio falou ontem sobre o nascimento de Gabriel, né, que foi aquela sensação, aquele misto de ansiedade, alegria, expectativa de como seria, e a gente pensa assim, né? Teve o primeiro, quando tiver o segundo, agora eu vou tirar de letra, e nem sempre é assim. Quando Sara nasceu, na realidade Sara é um milagre de Deus desde o ventre. A gestação de Gabriel e de Sara não foram planejadas. A única gestação que eu planejei não deu certo, não progrediu, porque eu tinha Gabriel já querendo, né, bem naquele contexto que eu falei, né, que já estava prejudicando a saúde dele em virtude da minha ausência. Eu pensei, vou engravidar, depois que eu tiver a criança, tiro a minha licença maternidade
E aí depois peço demissão. E pensei, né? Já estava tudo ok, só que eu tive um aborto e para mim foi um balde de água fria. Me angustiei, mas eu nunca questionei ao Senhor. Mas eu lembro que naquele dia, depois de ter chorado, por ter me angustiado bastante, eu disse: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor já me deu um filho e eu não quero mais, né? Se o Senhor quiser me dar, amém, mas eu não planejo mais, né? Já estou satisfeita. Depois de 6 meses, sem que eu esperasse, eu engravidei de Sara. E teve uma das ultrassons de Sara que mostrou um probleminha, sabe? E aí a médica falou: não, mas isso daqui lá para a 28ª semana desaparece. Tudo bem, né? Graças a Deus, de fato, desapareceu. Teve um período que eu percebi que Sara não estava mexendo. Menina, eu entrei, eu fiquei bem angustiada. Eu lembro que eu levantei numa madrugada e comecei a orar, porque eu não tinha sentido Sara mexer o dia todo. E eu comecei a orar, clamando ao Senhor, que não permitisse que eu passasse por outra experiência ruim. E é interessante que naquela noite o Senhor também me preservou. Aliás, o Senhor me levou a orar, porque eu não sabia que a minha família toda estava em desespero por conta de um episódio que aconteceu com o meu cunhado. Eu tenho um cunhado que é taxista, e ele foi sequestrado na tarde anterior. Ninguém me disse nada, porque eu já tinha passado por um aborto e eu estava, estavam me poupando. E na hora que eu estava orando ali por Sara, tudo, e comecei a orar pela minha família toda. Quando foi de manhã, foi que eu soube do que tinha acontecido, e para a honra e glória do Senhor, terminou tudo bem, né? Os 2 criminosos largaram o carro, né? Aliás, largaram meu cunhado no canavial em Santa Rita, e Deus também fez uma obra linda naquele dia. Meu cunhado muitas vezes tinha sido evangelizado e ele dizia: não, Deus é um só, né? Eu nasci na igreja católica, tudo, então ele sempre rebatia. Ele era bem, de um jeito assim, um pouco rude. E naquela experiência que ele teve na mala do carro, porque os bandidos deixaram ele na mala do carro, pelo que ele via das brechinhas da mala do carro, porque eles andavam em alta velocidade e passavam em buraco, e de vez em quando a mala abria um pouquinho. Ele acha que ele entende que foi em Recife, foi em Santa Rita. Então, naquele momento, ele disse para o Senhor, ele sabia o Salmo 23 memorizado, e ele disse ao Senhor que se ele saísse vivo dali, a primeira coisa que ele ia fazer era entregar a vida dele a Jesus. E foi isso que aconteceu, para a honra e glória do Senhor. E assim, hoje ele é outro homem. Então, assim, aí naquela madrugada eu estava ali orando, apresentando ao Senhor, né? Deus sabe todas as coisas, né? Eu achei que tinha levantado para orar por Sara, e Deus estava levando para algo mais extenso, né? Para toda a família. Em relação a Sara, quando Sara, assim, no final da gestação, a médica percebeu que eu estava perdendo, aliás, o meu corpo estava absorvendo o líquido amniótico. Eu não estava perdendo, eu estava absorvendo o organismo. E aí eu comecei a ficar angustiada. Aí ela passou uma medicação, tudo. Eu disse: não, eu acho melhor nem tomar, porque vai adiar ainda mais o nascimento dela e ela pode sofrer. Só que eu devia ter, na verdade, eu estava, né, sem saber direito o que fazer. E a médica me deu uma requisição para fazer uma ultrassom, só que eu peguei um feriado de carnaval, ou foi de Páscoa. Um feriado de Páscoa. Ela disse: olha, como eu já tinha passado por um aborto, ela disse: olha, se você sentir necessidade, ela tinha marcado bem para frente essa ultrassom. Mas se você sentir no seu coração que você deve antecipar essa ultrassom, antecipe. E aí, por conta dessa questão de Sara sem mexer direito, eu fiquei, né, bem preocupada. E assim que terminou o feriado, eu liguei para a clínica onde eu fazia as ultrassons. Eu sabia que eu não ia conseguir vaga, mas aí, para um rigor do Senhor, eu consegui um encaixe. Quando o médico fez a ultrassom, ele disse: olha, ela está oxigenada, mas se eu fosse você, tirava hoje. Não dava para esperar para outro dia. Então, naquele mesmo dia, né, Sara foi tirada. Quando a médica pegou Sara, ela disse: não tinha mais líquido nenhum. E para a honra e glória do Senhor, ela, depois de um tempinho, chorou, né, ficou bem. Com 1 ano e 7 meses, nós tivemos um susto terrível com Sara. Sara passou mal, ficou sem respirar, a gente correu para o hospital e no caminho eu disse: Senhor, a minha filha é tua. O Senhor faz como quiser, mas o Senhor sabe que eu não estou preparada para ficar sem ela. Então, assim, foi um desespero. Ela ficou bem, graças a Deus. Passamos por mais 2 sustos, mas é interessante quando a gente vai
tendo experiência com o Senhor. Da segunda vez eu também me angustiei quando foi na terceira. Deus é lindo. Eu vi aquela situação ali, mas eu já agi de forma espiritual e não no desespero humano. E o Senhor ministrando no meu coração que Ele estava comigo. Quando eu chego no hospital, e falava até estranho, vamos logo, não sei o que, porque todo mundo ficava meio desesperado. Quando eu chego no hospital, o Flávio eu entrar para a parte de onde esperavam as crianças, né, a parte pediátrica, e eu fui fazer a ficha dela. Quando eu entro onde ele estava com Sara, uma mulher, uma serva do Senhor, olhou para mim e disse: essa menina é sua, não é? Eu disse: é. Ela disse: olhe, o Senhor está contigo. Não se angustie, não se desespere, porque Ele está com você. Foi só uma confirmação, porque o Senhor já vem falando desde o início, né? Então, Deus, Ele vai permitir que aconteça muitas coisas na nossa vida, como mães, né, e pais, para nos ensinar. Quando Ele disse que nós teríamos aflições, né, é em todas as áreas, agora tudo isso tem um propósito. Tiago, no capítulo 1, versículos de 2 a 4, ele diz: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é uma nem duas, são várias provações. E temos que passar com alegria, dando glória a Deus. A gente vai buscar forças, né, às vezes onde acha que não tem, mas o casal tem que estar junto ali em todos os momentos, né? E o Senhor vai dando graça, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai fazendo prosperar. Quando falamos em vida conjugal, né, em um completar o outro, eu me recordo da história de Rebeca. Quando Isaac já estava com 40 anos, né, Abraão manda que um dos seus servos vá à casa do irmão de Sara e sua esposa, e quando ele chega lá, né, ele vai em oração, pedindo a direção do Senhor, e quando Sara é abordada, ela entende ali o propósito do Senhor, ela responde positivamente, e ela deixa a casa de seus pais, né, e vai ao encontro de Isaac, que acabaram de perder Sara, estava angustiado, e Sara, ela consola Isaac, ela se torna sua amiga, ela é companheira e ajudadora. Né? Então, como resultado, né, a Bíblia diz, né, que Isaac amou. Então, quando a gente olha para essas histórias da Bíblia e vai fazendo relação com a nossa história, a gente vê que tem tudo a ver. Minha história foi um pouco semelhante, eu vou entrar um pouquinho agora. Eu pensava que eu ia ser freira também. Eu conheci a Jesus na minha adolescência, mas fiquei frequente da igreja católica, como eu era muito disciplinada e assim, só andava com a Bíblia para embaixo do braço já. As franciscanas, sabe, tem um movimento franciscano, eu acabei, né, participando, eram mais zelosas, né, em relação ao resto da igreja, e aí pensaram, me viam já como uma freira, já pensavam até no convento, né, onde eu com certeza ia me identificar, só que eu não queria nada daquilo. Aí, assim, agora eu não pensava em casar, eu tinha decidido que eu ia ser igual Paulo, ia ficar solteira, ia me dedicar ao Senhor. Além disso, minha mãe também tinha problema de saúde muito grave, ela tinha uma cardiopatia e eu era louca por ela, né? E eu pensava, né, vou ficar solteira, vou me dedicar à minha mãe e servir ao Senhor. A Bíblia diz que o solteiro, ele dedica todo o tempo ao Senhor. Já a pessoa casada, né, tem que se dedicar ao cônjuge também. E aí eu tinha decidido que eu ia fazer isso. Só que a gente faz planos, né, mas Deus, né, tem planos muito melhores, mais altos que os nossos. E Deus começou a me mostrar em sonhos o que ia acontecer com a minha mãe. Minha mãe fez, aos 40 anos, uma segunda cirurgia de coração, uma cirurgia muito delicada. E depois dessa cirurgia, Deus me mostrou em sonho, ela em uma enfermaria, usando um equipamento que eu não conhecia, nunca tinha visto, só vi no sonho. E quando, não sei se foi no dia seguinte, eu não tinha coragem de ligar para o hospital, com medo do que eu poderia ouvir, eu colocava minha irmã mais velha para ligar. Eu lembro que nesse dia eu fiz ela ligar 3 vezes, porque quando dizia o estado irregular, eu sabia que não era. Quando ela ligou a terceira vez, o hospital disse que o estado dela era gravíssimo. Aí eu entrei no quarto e disse: Senhor, o Senhor disse que ela ia sair, e ela vai. Aí deixei tudo, nesse dia eu fui trabalhar, fui para o hospital, o médico relatou que de fato o estado dela tinha piorado, tinha pensado em reabrir a cirurgia, mas tinha dado para contornar.
E 5 dias depois de UTI, quando eu entro na enfermaria, tá a minha mãe usando um respirão de acrílico com as bolinhas dentro, exatamente como o Senhor me mostrou no sonho, que foi para reabrir o pulmão, porque ela ficou muito tempo entubada. Deus é lindo. Depois de muito tempo, Deus começou a mostrar minha mãe no caixão. E eu disse, não, Senhor, eu não tenho estrutura. E era um sonho atrás do outro. E eu orando ao Senhor que não permitisse, porque a minha vida ia acabar se ele a levasse. E Deus não mostrava outro sonho, não era só esse. Eu fiquei tão angustiada um dia que eu contei para ela, né, assim, da minha preocupação. E ela sabia como eu era ligada a ela comprou um lençol branco, ela foi se organizando. Porque ela sentia que o estado dela era grave. Minha mãe passava mais tempo, às vezes, no hospital do que em casa. E quando eu estava na universidade, que eu ouvia barulho de ambulância, eu dizia, pronto, hoje eu vou chegar em casa e na frente vai ter um monte de gente, porque deve ter acontecido alguma coisa com a minha mãe. Eu vivia sempre naquela angústia. E, de fato, assim, minha mãe chegou a sentar comigo e conversar algumas vezes, olha, a mãe ia morrer, não sei o que, eu mudava o assunto. Mas teve um dia que, quando eu cheguei da universidade, minha mãe estava interna, eu coloquei o meu joelho no chão e eu não orava pela minha mãe. Eu suplicava desesperadamente ao Senhor que fizesse milagre, que restaurasse a saúde dela. E nesse dia foi a única vez que eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade na vida da minha mãe. Quando eu disse isso, eu disse, meu Deus, eu enlouqueci. E se a vontade do Senhor for tirá-la de mim? Mas foi exatamente naquela madrugada que o Senhor errou. Então, eu nunca questionei a Deus. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Se você tem fé, agora viva. O Senhor ficou falando isso no meu coração o tempo todo. E eu aprendi. Nós podemos amar as pessoas, nós podemos amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, mas precisamos ter muito cuidado e ter certeza de que o primeiro lugar está sendo ocupado por Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós precisamos e devemos de fato amar as pessoas que estão à nossa volta, mas Deus precisa ter o primeiro lugar na nossa vida. Então eu comecei a refletir, Senhor, eu acho que eu amava tanto a minha mãe que de vez em quando eu equiparava, mas o Senhor me ensinou a olhar para Ele. Então, foi depois de um tempo, né, meus irmãos começaram, minha irmã mais velha já era casada quando minha mãe faleceu, depois casou meu segundo irmão, depois a terceira, eu sou a quarta, somos 5. Aí começou, cada vez que saía um, ia me dando uma tristeza, menos um, e eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, eu nunca tinha pensado em casar, mas agora eu peço ao Senhor que me mostre o que é que eu devo fazer. E eu comecei a orar e orei de forma específica. Senhor, se for para eu casar, me dê um esposo assim, eu não vou dizer o que não. Assim. E assim, Deus é lindo. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. E Ele é tremendo. Né? Mesmo se a gente não merecer, Ele vai fazer. E eu orei e Deus respondeu muito rápido. E como eu não era de namorar, né, sempre tinha os pretendentes. E aí, né, teve a questão do discernimento, né, eu precisei ter, né, porque quando eu aparecia, o Senhor ia ministrando, né, para entender quem deveria ser. Né, e foi quando Flávio acha que teve sorte, mas foi Deus respondendo a oração. Porque Deus faz assim. Então, com relação àquele dia do sorvete, por exemplo, assim, a mulher, se ela for, ela normalmente fala em sexto sentido, né? Mas ela tem uma sensibilidade realmente dada por Deus para entender o ambiente, né? A gente tem que ter cuidado de não ser insensata, já chega, não, a gente estuda o ambiente, né? Aí ela não pode ir. E eu percebi que naquele dia ele não tinha dinheiro. Eu realmente só de comer pouco. Mas assim, eu percebi a boa vontade dele, né? Aquela vontade de agradar, de chamar a atenção. Eu disse, mas não é hoje não, deixa quieto. Então, passamos 3 anos e 9 meses, né, namorando, né? Porque passamos um ano procurando imóvel. Eu disse que só casava quando tivesse um imóvel. E, sim, eu disse para ele também que só casava até 25 anos. Só que a gente não encontrou um imóvel logo, a gente rodou tanto para encontrar esse imóvel, foi na graça. E aí eu completei 25 anos em 16 de setembro de 2007 e o casamento só saiu no dia 12 de janeiro de 2008. Mas glória a Deus por isso, já tem ainda estava com 25.
Não, 11 meses. Não, eu fiz 26 em setembro. Então, e assim, o Fora Senhor. do prazo de validade. E o Senhor, Ele também sabe, a gente não tinha nada, o Flávio costuma dizer, eu acho que eu ia dizer isso depois, mas vou antecipar. Ele costuma dizer que a gente dividiu 0 por 2, foi nada por 2 mesmo, porque a gente foi na fé. Fomos abençoados, né, com a ajuda da avó dele, naquela época a avó dele deu um valor que foi bem expressivo para a gente, deu uma entrada ali no apartamento, e assim, o Senhor foi só nos abençoando, né? Eu tinha, como eu disse ontem, eu acho que eu falei, que eu tinha me desligado da ONG, mas minha mãe me ensinou sempre a ser bem organizada financeiramente. Então, sempre tinha alguma coisa poupada. Então, além da ONG, eu também vendia sempre alguma coisa, então eu estava com aquele dinheirinho ali guardado, porque quando nos casamos, não tinha aquele dinheiro para fazer feira. Então, eu ia tirando todo mês um pouquinho daquele que tinha lá, né? E o dinheiro ia acabando. Mas aí Deus é tremendo, né? Logo em seguida veio a questão, né, do concurso. Lá foi chamado, depois eu fiz também, e o Senhor me abençoou, e a gente foi melhorando na vida financeira. Agora, com relação a finanças, eu queria dizer uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo já sabe. Para que nós sejamos abençoados na nossa vida financeira, nós precisamos, como em todas as outras, nós precisamos primeiro exercer obediência. Então, quando a gente entende esse princípio da obediência, né, a gente teme a Deus, quer fazer a vontade dele realmente na prática, não é só de palavras, o Senhor nos abençoa. E eu lembro que naquela época a gente não tinha assim, muito entendimento, né, como até hoje a gente está aprendendo, e a gente não tirava logo o dízimo quando recebia, a gente ia pagando tudo depois é que dava o dízimo, devolvia, aliás, o dízimo. E a gente entrou numa desorganização. Agora sim, nunca deixamos de devolver um mês. Só que a gente entrou numa bola de neve. Esse mês não deu, o outro não deu. E quando a gente foi ver, o montante estava grande. E aí no final do ano, quando a gente recebeu o 10º, juntamos tudo e devolvemos ao Senhor. E nós aprendemos com aquilo dali, que primeiro nós separamos o dízimo. E as outras coisas a gente vai depois organizando. E o Senhor não deixa faltar absolutamente nada. Lá em Campina Grande, quando o orçamento apertou, mesmo assim, a gente não tinha ainda uma igreja certa para congregar, mas a gente devolvia na igreja onde a gente congregava aqui. Então, precisamos exercer esse princípio da obediência, né? É colocar o reino de Deus em primeiro lugar e Ele vai nos fazendo prosperar nas demais coisas. Então, com relação à esposa especificamente, né? A gente sabe que o bom andamento de uma casa, de um lar, aliás, né, vai depender principalmente da conduta, da postura ali da esposa no lar. Lá em Provérbios 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Outras versões vai falar tola. Lá em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, o Senhor Jesus, concluindo o Sermão do Monte, Ele vai dizer: por isso vos digo, não é que não, 7, 7 do 24 ao 27, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Memorize isso, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a mulher sábia, ela vai pedir sempre estratégias ao Senhor, vai pedir sempre direção, vai estar sempre colocando a sua família, os seus filhos no centro da vontade do Senhor, porque vindo as dificuldades, seja o que for, né, ela vai permanecer de pé, aquele lá vai permanecer de pé. E assim, nós precisamos estar firmes no Senhor como? Nós já vimos ontem, né, por meio da oração, da palavra e obediência. Com relação aos versículos, né,
a gente faz exatamente isso. O versículo que eu coloco lá, normalmente é um versículo que a gente já tem trabalhado. E ele está ali, é uma maneira de realmente ir imprimindo. E eu escrevo na cerâmica, viu? Eu fico até pensando, acho que o pessoal escreve nas paredes, depois tem como apagar. Eu coloco na cerâmica, quando já tem memorizado, eu apago aquilo dali, né? Porque nós, de fato, precisamos ter cuidado, né? De a gente não estar só colocando ali por colocar. Precisa realmente estar fazendo uma diferença na nossa vida. Hoje, a gente se depara, né? Quando a gente pensa em casamento, a gente vê que muitas coisas têm sido maquinadas pelo inimigo para destruição. E uma das coisas terríveis que tem avançado muito é a agenda do feminismo. Eu trouxe aqui algumas coisas e a gente vai estar vendo. Já são 18 horas. Nós temos visto o avanço do feminismo, principalmente após a década de 70, que afirma existir uma desigualdade entre homens e mulheres, e disso decorre a desvantagem feminina em diversos campos da vida, sendo preciso desfazer essa desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas. Então, esse movimento ele tem trazido sérios danos em termos sociológicos, psicológicos e morais. Né? Com relação a essa área sociológica, o papel do esposo era proteger a esposa fisicamente e psicologicamente. Até aproximadamente a década de 70 predominava a ideia de que as mulheres deveriam ser protegidas pelos homens. Então, essa ideia, essa visão se baseava na força física e nas necessidades psicológicas, né, que elas têm. Havia uma prioridade quanto à maternidade, criação dos filhos, organização do lar, né? Então, uma das principais consequências do movimento feminista foi acabar com a visão de que a mulher possui uma natureza delicada, né? Elas querem competir de igual para igual. A mulher pode trabalhar? Pode, principalmente se a necessidade financeira falar alto, né? Mas aí ela perdeu realmente a essência, né? Que é o cuidado com os filhos, né? O prazer de ser mãe, de cuidar do seu esposo, da sua casa. Com relação ao aspecto psicológico, após a segunda onda do movimento feminista ganhar força no Ocidente, a vida prática das mulheres alterou-se. O imaginário da mulher ocidental é estabelecer uma carreira de sucesso, não uma família. Então, muitas optam, inclusive, por serem mães solteiras, né? Para se dedicar à profissão. Quando Flávio menciona que eu fui muito recriminada, fui por quê? Uma vez meu irmão olhou para mim e disse: olha, tu fez uma faculdade para nada. Eu disse: não, o conhecimento que eu tenho ninguém vai roubar. Meu pai também ficou bem contrariado na época, assim, eu sempre fui bem obediente, mas assim, foi uma coisa que ele não aprovou na época. Só que muito tempo depois, quando ele viu os meus filhos, ele disse: minha filha, você acertou. Porque não adianta ter sucesso profissional e a vida dos filhos destruída, um lar destruído. A gente tem visto hoje adolescentes, crianças já, adolescentes e jovens com depressão, com ansiedade, né? Nós conhecemos pessoas que precisam de medicamento para dormir, não é só mais o acompanhamento psicológico, é também psiquiátrico. Eu estava vendo uns dias atrás que tem crescido o índice de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. De 2016 a 2021, houve um acréscimo, né, um aumento de 43% na taxa de suicídio nessa faixa etária. E nos jovens de 15 a 19 anos, essa taxa cresceu 43,9%. É um número muito alto. Então, é preciso ver onde é que está o problema. As mães, na correria do dia a dia, enfatizando muito o trabalho, ela tem deixado de olhar no olho do filho, de perceber o que ele está sentindo, né? É conversar sobre escola, sobre aquilo que está, o turbilhão que está na cabeça que precisa, né, ser esclarecido. Então, infelizmente, né, esse afastamento da mulher, das suas atribuições primordiais, de acordo com a palavra de Deus ali no lar, né, tem trazido esses prejuízos. Na área moral, né, é intrínseco ao movimento feminista defender o sexo livre. Todas as principais autoras feministas defendem que a mulher deve possuir a possibilidade de manter relacionamentos sexuais de forma liberal, sem se prender a uma pessoa, né? Então, isso tem sido disseminado como sendo normal. E nós, como servos do Senhor, precisamos ter muito cuidado, né? E que o nosso vocabulário, o nosso modo de
pensar, seja embasado na palavra, porque senão daqui a pouco a gente vai estar proferindo um discurso nessa linha, sem perceber que a gente está fugindo aqui do que o Senhor planejou para a nossa vida. E o que é que o Senhor deseja para a mulher? De acordo aqui com a palavra, que ela seja auxiliadora para seu marido, seja submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, né? Tenha um espírito manso e tranquilo, seja uma boa dona de casa. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes por conta da hora, né? Mas precisamos ter muito cuidado, né? Porque isso tem esse movimento contrário, diabólico, ele tem ganhado força na sociedade e tem conseguido influenciar o pensamento de muitas mulheres. De acordo com o IBGE, entre 1990 e 2007, a taxa de divórcio, né, cresceu 200%. Então, é culpa da mulher só? Não. O casal, né, precisa estar realmente aos pés do Senhor, fechando toda a brecha. Então, a revista Comunhão, ela traz alguns dados que justifica, né, que aponta as causas desse alto índice de divórcios. De acordo com ela, né, os problemas que mais atingem a vida a dois, mesmo a dos casais evangélicos, são aqueles relacionados a dificuldades financeiras, relacionamentos conflituosos com a família de origem. Às vezes a esposa não se dá bem com a família, né, com a nora, aliás, com a sogra e vice-versa. Vida sexual, saúde debilitada e decepções, falta de diálogo e infidelidade conjugal, também são reclamações constantes. A tecnologia também vem contribuindo com o aumento do número de divórcios no mundo, seja afastando os casais de uma convivência real em favor do mundo virtual, seja abrindo oportunidades perigosas ou angariando provas da infidelidade do homem e da mulher. Então, como servos do Senhor, né, precisamos estar cada vez mais fundamentados na rocha que é Cristo, para fechar todas essas brechas. Precisamos fazer a diferença onde estamos. Precisamos de fato ser sal e luz. Então, com relação ao uso de redes sociais, precisamos ter muita vigilância, porque é uma porta aberta, né? Podemos usar com sabedoria. Eu particularmente não tenho Instagram, Facebook tenho, mas não uso porque eu não preciso. Se a gente faz uma viagem, tem um momento em família, eu não preciso ficar postando tudo. Então, eu particularmente, é uma escolha minha, eu prefiro não dar brecha para certas situações. Flávio também não tem. Se mais tarde, por uma necessidade, a igreja tem necessidade de ter, né? Uma questão profissional também talvez exija, mas a gente tem que usar com muita sabedoria, porque pode estar sendo brecha. Em Mateus 5,16, Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De vez em quando nós precisamos nos perguntar se o nosso casamento, se a nossa família, a criação dos nossos filhos estão levando outras pessoas a glorificarem a Deus. Quando estávamos nos organizando para a mudança, né, quando a gente saiu do apartamento para casa, tem uma vizinha lá do prédio, né, ela ficou: vocês saíram, não sei o que, ela gostava muito da gente, e ela colocou a cabecinha lá. Uma hora eu estava conversando com outra vizinha que estava lá dentro, e depois ela só colocou a cabeça assim, ficou um pouquinho e saiu logo, e assim, quase não falou comigo. Depois ela mandou uma mensagem no WhatsApp. Ela disse: vocês são uma bênção. Aquele versículo na sua parede me chamou muita atenção. Ela é católica, bem católica. Mas veja, não foi só o versículo ali na parede que chamou a atenção dela. A maneira que a gente tem buscado viver, pela graça e misericórdia do Senhor, tem chamado a atenção dos nossos vizinhos. Porque se a gente vive de fachada, se nós formos sepulcros caiados, nós vamos estar escandalizando e vai estar abrindo brecha para que as pessoas, o ímpio, olhem e digam, né? Para ser crente igual fulano ciclano, melhor continuar onde eu estou. Eu escuto muito isso quando eu estou evangelizando, né? Para ser crente igual fulaninha que faz isso, que faz aquilo. Então, nós precisamos olhar para Jesus e precisamos ter o cuidado, né? E a convicção de que nós estamos deixando que a luz de Cristo transpareça através do nosso modo de viver, para que outras pessoas também digam: eu quero esse Jesus para mim. Jesus, ainda no capítulo 5 de Mateus, versículo 48, ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nenhum casal é perfeito, nenhuma família, por mais que se esforce, ela vai ser perfeita aqui por enquanto. Nós estamos numa corrida constante, né? É como
soldados alistados, né? Todos os dias tem que estar ali em atividade, né? Para que no final nós possamos receber a aprovação de Cristo. Nós precisamos buscar a santidade, isso em todas as áreas, né? Para que nós possamos ver a Cristo. Lá em Hebreus 12:14 nos adverte. Sem santidade, sem comunhão com os irmãos, sem ter paz, né? Com os irmãos, com as pessoas, e sem buscar santidade, não veremos a Cristo. Então, se o nosso alvo é chegar lá, é estar um dia diante do Senhor e ouvir 20 benditos do meu Pai para o lugar que nos tinha preparado, nós precisamos entender que a instrução está sendo dada, ela precisa ser obedecida. Então, que nós, como esposas, sejamos como a videira frutífera no interior da nossa casa, agindo com sabedoria, conduzindo sempre a nossa família para o centro da vontade do Senhor, e assim ela estará suprida em todos os aspectos. Não depende de nós, depende da graça e misericórdia do Senhor, mas como já foi colocado, Ele nos dá ferramentas. Ele não vai nos cobrar além daquilo que Ele nos deu. Ele está nos dando, nos habilitando, está nos dando os instrumentos para que a gente faça aquilo que está no coração dele, e mais tarde nós possamos ter êxito. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.